E aí pessoal, tudo bom? Na nossa sexta aula, hoje nós vamos aprender como criar gráfico, tanto de linha como de setores, né, que é o gráfico de pizza, através da nossa planilha eletrônica. Para quem assistiu a aula da aula passada, né, no caso o vídeo da aula passada, vocês viram que nós estamos utilizando esse aplicativo aqui, que é chamado Planilhas Eletrônicas do Google, né, planilha do Google. Feito o que vocês já fizeram na aula passada, ter baixado o aplicativo, ter feito o login, nós vamos aqui em criar nova planilha, tá? Nova planilha. Beleza. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora um gráfico, tá? Do exemplo 1, referente a essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ela se refere ao o número de resgates de trabalhadores em condições de trabalho escravo desde o ano 2000 até o ano de 2015, tá? Aí, para fazer um gráfico no caso, o primeiro gráfico é o gráfico de linhas. Para fazer um gráfico de linha dessa tabela aqui, primeiramente eu preciso desses dados aqui da tabela e jogar lá na minha planilha, tá? Vou jogar aqui na minha planilha. No caso, eu estou copiando e colando, mas poderia ser digitado manualmente cada um, tá? Beleza. Coloquei aqui a minha tabela. Observa que ela está bem organizada, ó. Em uma coluna está os anos. E aqui outra coluna está o número de resgates, tá? Beleza. O que eu vou fazer para criar um gráfico de linha referente a essa tabela? Eu vou fazer a mesma coisa da aula passada. Selecionei ela. Clico aqui em cima no sinal de mais. Vou aqui em gráfico. E observe que o aplicativo basicamente ele já fez tudo, tá? Ele colocou o tipo de gráfico, a legenda, títulos. Mas caso o aplicativo não tivesse feito isso, eu ia vir aqui, ó, tipo de gráfico. Ia selecionar o gráfico que eu quero, que no caso seria o gráfico de linhas. A legenda que ele colocou à direita, mas eu quero que seja inferior. Fique embaixo. Títulos. Aqui o título, como eu disse na aula passada, o título é algo subjetivo, tá? Portanto, também que não seja tão disperso dentro do assunto. Aqui está número de resgates. Mas eu poderia ter colocado número de resgates de trabalhadores em condições de trabalho escravo. Ficou grande, mas tudo bem. Aqui, ó, título do eixo horizontal. Ele já sugeriu aqui colocar o ano. Eu vou deixar, ó, porque realmente aqui no eixo horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, exatamente se refere aos anos aqui, ó, 2020, ou 2020 não, 2000, 2005, 2010, 2015, tá? E no eixo vertical, ele também sugeriu corretamente aqui, ó, número de resgates. Observa que nesse eixo aqui, ó, no caso o eixo de cima para baixo, tem alguns números, 0, 2000, 4000, 6000. Esses números se referem exatamente à quantidade de números de resgates, né? Então, beleza, o aplicativo acertou, fez bonitinho. Eu vou aqui em voltar. Aí, no caso, a cor, vocês escolhem a cor que vocês quiserem, tá? Feito isso, vamos clicar aqui, ó, no sinal de visto, aqui em cima, ó, sinalzinho de visto. Beleza. Só que observe que nosso gráfico é exatamente em cima da tabela. Vamos fazer a mesma coisa da aula passada. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó, e jogar aqui embaixo. Arrasta ele para baixo. Ó, ficou bonitinho agora. Então aqui nós temos um gráfico de linha referente a esta tabela aqui, tá? Bem rápido, bem fácil, pessoal. No exemplo 2 lá, nós temos o seguinte. Nós temos uma tabela que se refere a alguns setores que mais se encontram, né, trabalhadores em condições de trabalho escravo. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso fazer, no caso aqui nesse exemplo 2, um gráfico de setores, né? Um gráfico de pizza, referente a essa tabela aqui. Mesma coisa, vou copiar ela aqui e jogar na minha planilha. Vou colocar agora aqui embaixo. Colocar bem aqui embaixo. Ó, observa novamente que ficou bonitinho. Ficou em uma coluna os setores, em outra coluna ficou a porcentagem, tá? Beleza. Feito isso, eu preciso fazer um gráfico de setores, né? No caso, eu vou selecionar a tabela, vou no sinalzinho de mais, gráfico. Ó, mais uma vez o aplicativo acertou, né? Sugeriu corretamente. Ele já fez basicamente quase tudo aqui.
Caso ele não tivesse feito isso, eu ia aqui, ó, em tipo de gráfico. Aí aqui embaixo, ó, tem gráfico de pizza. O primeiro aqui, ó, gráfico de pizza. No caso é a mesma coisa do gráfico de setores, tá? Aí, no caso, eu teria clicado aqui. Legenda. Ele tá colocando legenda aqui à direita, à esquerda. Mais uma vez, aqui fica muito subjetivo, fica a critério de quem tá fazendo o gráfico, tá, pessoal? Não existe exatamente uma forma certa e errada. Às vezes eu peço para vocês colocarem na parte inferior, só por questão de gosto mesmo, tá? Mas se tivesse colocado em cima ou embaixo, não teria feito assim, não estaria errado, tá? Só que nesse caso aqui, eu vou querer que vocês façam o seguinte, vocês coloquem com o marcador, tá? Por quê? Porque quando você coloca aqui com o marcador, observe o que acontece aqui quando eu dou o OK aqui, o visto aqui, ó. Olha só como fica bonitinho aqui embaixo, ó. Fica aqui tanto a descrição de cada um dos setores, como também fica a porcentagem, tá? Se eu não tivesse feito isso, ó, vou só editar o gráfico aqui. Se eu não tivesse colocado lá, tivesse colocado, por exemplo, no canto inferior, por exemplo. Olha só o que teria acontecido. Olha só. O gráfico estaria criado aqui, só que não teria identificação de nenhuma das porcentagens de cada setor, tá? Teria só aqui a legenda bonitinha aqui embaixo, tá? Mas não teria a porcentagem. Estaria errado? Não estaria errado. Mas eu gostaria que vocês colocassem aqui, ó, com o marcador, para que nós pudéssemos visualizar, no caso, a porcentagem aqui de cada um dos setores. Olha só como ficou lindo. Aí eu vou aqui, coloco aqui ele bem embaixo. Ajusto ele aqui, vai ficar bem bonitinho. Olha que lindo, tanto um gráfico de linhas como um gráfico de setores, bem bonitinho aqui. Aí o que vocês vão fazer? Aqui na atividade tem uma tabela que se refere ao número de imigrantes venezuelanos em alguns anos, tá? De 2015 até 2022. E aqui embaixo, na atividade 2, tá? Na questão 2, eu tenho basicamente as modalidades de tráfico de pessoas, tá? Que, por exemplo, eu tenho para fins de exploração sexual, para fins de exploração para o trabalho, tá? No caso aqui, nessa primeira tabela, eu quero que vocês façam um gráfico de linhas, tá? E nessa segunda tabela, vocês vão fazer um gráfico de setores, da mesma forma que eu fiz aqui, pessoal, tá? A única diferença é que vocês vão ter que colocar um cabeçalho, tá? Vocês vão vir aqui, vão copiar ou simplesmente ir lá na planilha e digitar. E vamos supor que aqui fosse minha atividade, tá? Aí eu ia colocar aqui o meu cabeçalho bonitinho, com o meu nome, com a minha turma. Tá, professor, como é que eu faço para enviar para o senhor? Eu vou deixar, ou eu faço o seguinte, ou eu deixo primeiro aqui, a primeira atividade. Eu deixo um print de tal forma que pegue só a primeira atividade aqui, ó. Aí eu tiro o print dessa forma aqui, ó. Observa que tá bem bonitinho, ó. Tá aparecendo o cabeçalho, tá aparecendo a tabela, tá aparecendo nosso gráfico. Aí eu tiro um print e envio lá no Classroom. Segunda questão, puxo aqui também a minha tabela, de tal forma que apareça tanto a tabela como o gráfico, tiro um print e envio lá no Classroom. Professor, posso jogar tudo lá? Pode. Ó, tiro um zoom aqui de tal forma que pegue tanto o cabeçalho, ó, ajusta aqui de tal forma que pegue tanto o cabeçalho como as tabelas e os gráficos. Aí eu só tiro um print dessa tela toda aqui cheia, tá? E envio lá no Classroom. Não esqueçam do cabeçalho. Por que o cabeçalho? Porque na hora que vocês enviarem lá, eu vou saber que foi vocês que fizeram, tá? Vai que vocês só simplesmente enviem o mesmo print do coleguinha, tá? Ah, professor, tem como eu colar aí, copiar e colar do coleguinha? Tem, mas eu quero dificultar um pouco para vocês, tá? Então é isso. Aula rápida, VaptVup. E qualquer dúvida, eu estou lá no Classroom ou lá no WhatsApp, tá? Então é isso. Tchau, tchau.